O texto que nós vamos ler está aqui em Marcos, no capítulo 6, o versículo 34 até o versículo 38. Marcos, capítulo 6, do versículo 34 até o versículo 38. Diz assim: Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Querido Pai, peço-te nessa manhã que tu nos dê a tua palavra. Quando o Senhor fala, é tão diferente. Te peço que o Senhor fale conosco nessa manhã. Que algo da tua parte possa estar em nós, produzir em nós mudança de mentalidade, de mente, de coração. Aquilo que já é verdade em nós acrescenta. Senhor, nenhuma novidade será pregada hoje, mas eu sei que a tua palavra é rica, poderosa para nos mudar, moldar, ajudar. Faça isso em nós, Pai, por nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Meu coração está tomado dessas verdades que eu vou ministrar para os irmãos. E estas verdades que eu vou ministrar aqui para os irmãos, elas fazem parte do nosso caráter cristão. Não é nenhuma novidade. Tanto da nossa responsabilidade de praticar, como de acreditar nessas verdades que nós vemos na vida de Jesus, que a gente vê na vida de tantos irmãos, de tantas irmãs, na vida da igreja, na história da igreja, em todo o povo de Deus, esta realidade. O tema da minha palavra nessa manhã é Jesus, o pastor de todas as ovelhas. Jesus, o pastor de todas as ovelhas. Jesus tem o desejo de ser o pastor de todas as ovelhas, de todas as pessoas. Salmo 23 começa assim, ó, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu gosto dessa expressão, o Senhor é o meu pastor. Graças a Deus que lá está escrito, o Senhor é o meu pastor, e não está dizendo assim, Ele é o meu bom pastor, Ele é o meu pastor. Está dizendo, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Porque Jesus é pastor de quem Ele é Senhor. Ovelhas que não querem ter a Jesus como Senhor, não o terá também como seu pastor. Porque Jesus só é pastor daqueles que fizeram dele o Senhor da sua vida. E João capítulo 10 diz que Jesus tem ovelhas e uma das características que comprovam que nós somos de fato as suas ovelhas é que nós ouvimos a sua voz. Ele nos conhece pelo nome, nos chama pelo nome, nós respondemos, nós obedecemos a sua voz. Há uma relação de atenção do pastor para com o seu rebanho, mas também há uma resposta da ovelha para com o pastor. Mas esse texto, como também temos o texto das 100 ovelhas, lembra? Tem até a música, eram 100 ovelhas. Aquela música é interessante, aquele louvor, aquela passagem bíblica é interessante, porque ela diz de um pastor que tinha 100 ovelhas, mas uma das ovelhas se perderam. E ele deixou todas ali as ovelhas no aprisco, bem guardada, protegida, e foi em busca da ovelha que se perdeu. Mas quando eu olho esse texto, eu percebo mais que existe um rebanho que não tem pastor, diferente do pastor que perdeu um rebanho. É como um hospital sem médico. É como um restaurante sem comida. O que eu percebo nessa passagem é que Jesus, quando contempla a multidão, quando ele sai daquele barco e contempla a multidão e vê a multidão, ele percebe uma anomalia. E é sobre isso que eu queria falar com você nessa noite.
que quando pensamos em amar a Deus, amando pessoas, temos que colocar na conta, na nossa conta, que nós devemos amar todas as pessoas que Jesus ama, que nós devemos ter interesse com todas as pessoas que Jesus tem interesse, porque amar é a principal doutrina para os discípulos. Amar é a principal doutrina para os discípulos. Olha, você não será confundido como discípulo de Jesus, em sendo ou não sendo discípulo de Jesus, se você não compreende bem alguma doutrina. Se você não sabe bem de alguma doutrina, a doutrina da justificação pela fé, talvez se perguntasse para você, explica-me a doutrina da justificação pela fé. Talvez você não vai ter um conceito bem elaborado teologicamente a respeito disso. Se você, qualquer outra doutrina, sobre a Trindade, por exemplo, fala-me sobre a Trindade. Talvez você não tenha um conceito assim bíblico para dizer a respeito disso. E, de fato, não é a nossa principal matéria, saber as doutrinas, embora nós precisamos saber as doutrinas, precisamos estudar as doutrinas, por quê? Para que nós não vivamos uma vida de engano. A Bíblia diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. No entanto, percebo que o Evangelho de Jesus tem uma preocupação, uma intenção de nos ensinar a amar. Nos ensinar a amar. Como é que nós amamos? Portanto, para os discípulos de Jesus, a principal doutrina é o amor. É nos ensinar como é que nós lidamos nas relações. Como nós lidamos com as pessoas. Eu disse para minha filha assim, filha, você vai conhecer um rapaz. Você ainda vai conhecer um rapaz. Algum rapaz vai te chamar a sua atenção e você vai amar uma pessoa. A minha preocupação, minha filha, é se o seu sentimento por Cristo será maior do que o sentimento seu pelo rapaz. Prefira, minha filha, não dê o seu amor, não entregue a sua vida, o seu corpo, a um homem que não consegue amar um ser perfeito. Porque se um rapaz não consegue amar um ser perfeito, não vai conseguir amar você que é imperfeita. Se ele não consegue uma relação perfeita, uma relação correta com um Deus tão amoroso, tão precioso, tão rico e perfeito, se ele não se entrega a esse amor perfeito, também terá dificuldade em amar uma pessoa imperfeita. Amar é a nossa principal matéria. Aprender a lidar com as pessoas é a nossa principal tarefa, o nosso maior desafio. Pois qualquer doutrina que não nos leve a amar a Deus no outro, qualquer doutrina que não nos ensina a amar a Deus no outro, essa doutrina não tem valor para você. Ela tem valor, mas em você não está causando efeito. Provavelmente ela está sendo ensinada de maneira equivocada. Porque a vida da igreja, o ensino da igreja, o ensino da palavra de Deus, é nos conduzir a uma relação com Deus que tenha o irmão do lado. Que tenha um irmão por perto, as pessoas por perto. Por isso que 1 Coríntios, capítulo 13, se puder colocar aí, capítulo 13, versículo 1, puder colocar, por favor. 1 Coríntios. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, seria como bronze que soa ou um símbolo que tine. Pode continuar naquele versículo, ainda no 1? Há uma discussão se falar em línguas dos homens e dos anjos, seja o batismo no Espírito Santo, ou o falar em línguas, ou não, mas suponhamos que esse falar a língua dos anjos, não estou dizendo que seja o seu falar em outras línguas. Está dizendo que se você tem essa doutrina, pratica essa fé,
Mas se você não tem amor, esse dom não tem valor. É um dom precioso do Espírito Santo. Mas se você não tiver amor, ele só é barulho. Não tem sentido. Próximo. Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, seja ela bíblica ou qualquer outra ciência, se você não tiver amor, ou ainda que eu tenha fé, uma fé tão suficiente para transportar os montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. Portanto, por isso eu disse aqui, qualquer doutrina que não nos leve a amar a Deus no outro não tem valor, baseado nesse texto. Qualquer atitude tua, moral, que não é banhada por amor nas nossas vidas, ela não tem valor nenhum para com Deus. Nesse texto que nós lemos no início, de Marcos 6,34, o que nós podemos aprender? Eu separei aqui 3 coisas que nós podemos aprender ou fortalecer na nossa vida. E eu vou falar de baixo para cima, ok? Eu quero falar de baixo para cima o texto. O texto, novamente, eu vou ler para você, para a gente ter em mente. Diz assim, saindo Jesus do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão delas, porque elas eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Eu quero pegar aquela expressão, porque eram como ovelhas que não têm pastor, o meu primeiro ponto. Jesus quer que não... O que eu escrevi aqui, meu Deus do céu? Jesus quer as ovelhas que não têm pastor. Eu escrevi, tem que ter uma pessoa para explicar o que eu escrevo. Então, Jesus quer as ovelhas que não têm pastor. Interessante, veja se não é isso o texto. Ele olhou para as ovelhas. E ele não estava falando uma crítica a si mesmo, dizendo, eu perdi essas ovelhas. Ele está dizendo, não, são ovelhas. E eu quero ser pastor dessas ovelhas. Mas essas ovelhas das quais eu quero ser pastor, elas não têm ovelhas. E quando eu vejo isso, essa expressão de Jesus, eu fico lembrando das palavras e das atitudes de Jesus na sua vida, na sua relação que ele teve com a espiritualidade da nação de Israel. Com pessoas que a nação de Israel rejeitou, como sendo ovelhas que eles deveriam cuidar. Eu lembro, por exemplo, da mulher samaritana. Eu lembro, por exemplo, do jovem, do Zaqueu, publicano. Eu lembro do filho pródigo, eu lembro da mulher samaritana, eu lembro do samaritano. De pessoas com as quais parece que é muito complicado, a mulher que ia ser apedrejada. O capítulo 23 de Jesus, dos ais de Jesus em relação aos líderes espirituais da nação, que atavam a fardos pesados demais nas pessoas. Jesus está dizendo que existem ovelhas difíceis, ovelhas que estão aí debandadas, aflitas, estão jogadas no mundo, das quais ele quer ser pastor. E o que eu percebo, essa anomalia, nesse texto, é que já é doído ovelhas rejeitarem bons pastores. É muito doído pessoas não quererem frequentar boas igrejas. É muito doído para mim, por exemplo, eu olhar para aqui e ver muitas cadeiras vazias. Porque eu sei que esta é uma comunidade saudável, de ensinos bíblicos bons, excelentes, de relacionamentos. Claro que tem conflitos, é óbvio que tem conflitos. Entre nós podemos
ter conflitos ali com aquelas pessoas que nós andamos perto. Dificilmente eu vou ter conflito com os irmãos aqui da música, porque eu não ando perto aqui. Eu não ensaio, eu não estou aqui. Mas vocês que estão aqui, provavelmente, apesar de se amarem, de se gostarem, vão ter alguns conflitos. Os irmãos que estão ali, talvez, na mesa. Talvez eu e o Renato poderemos ter conflito, porque nós vamos conversar, nós vamos ficar... dos irmãos aqui da igreja, a pessoa que eu ando mais perto é do Renato. Estou andando longe, hein, Renato? De muita gente. Nem do Renato andando tão perto assim. Mas eu e o Renato conversamos, o Renato conversa muito comigo, a gente tem relacionamento. É mais fácil eu ter conflito com a minha esposa, com quem eu ando muito, lá no meu trabalho, é mais fácil. Então, não é estranho nós termos amor e ao mesmo tempo nos confrontar de vez em quando. E é doído para mim saber que essa igreja que cuida, essa igreja que abençoa, que é amorosa, ela não está cheia de gente aqui. E é doído ver isso, que existem ovelhas que não querem bons apriscos. Mas o que esse texto fala é uma anomalia de pastores, não a figura pastoral, mas de uma espiritualidade que não quer pessoas, que escolhe que tipo de pessoas querem ter, de rebanho que não tem um pastor. É isso que Jesus está dizendo. Ele olhou e disse, é como um rebanho que está ali. Já teve muitas vezes na vida da igreja, na história da igreja, um lugar que tem o povo, mas não tem alguém para cuidar daquele povo. Mas Jesus não está olhando para dentro do aprisco dele ali das ovelhas, ele está olhando para o mundo, ele está olhando para as pessoas, para a multidão. E ele olha para aquela multidão e dizendo, não exista pessoas que as desejem. Ele diz a seara, em outro texto de Mateus, capítulo 9, ele diz, a seara é grande, falta trabalhadores. Não é que falta emprego, falta trabalhadores. Não é que falta serviço, falta quem queira trabalhar. Não é que não tem alguém para a gente evangelizar, tem muita gente para ser evangelizada, a ser evangelizada, está faltando evangelistas. Ele olha para a realidade e percebe, existem gente a ser colhida, fruto para ser colhido, pessoas para serem salvas, mas está faltando gente que queira ir até eles, gente que se importa com eles, e ele deixou isso de maneira muito grave. É como uma ovelha, é como um rebanho que está ali, esperando alguém que as apacente, que cuide delas, que se interesse por elas, que vá até elas. Centenas de adolescentes que os adolescentes cristãos não se interessam por eles. Centenas e centenas de homens e mulheres que estão ao nosso lado e nós não nos interessamos pela vida deles. Não oramos por eles, não conversamos com eles a respeito de Jesus, não falamos nada, entramos no elevador, mudo e saímos calado. Entra ano e sai ano, sentado com o colega, 4 anos, 5 anos. Tem pessoas que estudam a vida inteira, quase, que vão para as mesmas escolas, se formam, e a pessoa nunca falou para ela alguma coisa a respeito de Jesus, nunca chorou por ela, como ovelha que não tem um pastor. É como se eu dissesse assim, você que é cristão, lá na sua empresa tem um pastor. Você é um pastor lá na sua empresa. Você é uma pastora lá na sua escola. Você é uma pastora, um pastor. Me perdoe eu falar pastora. Não se importe com esse termo agora, por favor. Você é um evangelista, um servo, um obreiro, alguém que se incomoda e se coloca à mercê de Deus para servir, para amar as pessoas que Jesus quer ser pastor delas. O tempo todo, Jesus encontrou ovelhas que ele queria
mas que Israel não queria. O tempo todo, Jesus encontrava ovelhas que ele queria, mas que Israel não queria. Meu coração não pode ter predileções de pessoas a quem amar. Temos que ver se nosso amor por pessoas não é um amor seletivo. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar com os irmãos, não vou me delongar tanto, às vezes eu quero falar muita coisa, mas até aqui está bom. O primeiro ponto é esse. Jesus quer ser pastor. Jesus quer ser pastor. Jesus quer as ovelhas que não têm pastor. Segundo, Jesus, o pastor de coração sofrido, vendo as multidões, teve compaixão. Jesus é um pastor de coração que sofre. A palavra compaixão, gostei muito quando eu fui investigar a origem da palavra compaixão. Gostei porque são duas palavras. Como foi precioso assim, ver que compaixão é a junção de duas palavras. Há muitas palavras que são junção de uma, duas ou três, não sei. Mas que bom que compaixão é a junção de duas palavras. Porque compaixão tem tudo a ver com duas coisas, duas realidades distintas. A palavra compaixão, ela vem do latim, que significa junto, mais a palavra sofrer. A palavra compaixão é a palavra junto, mais a palavra sofrer, ou sofrer junto. Compaixão está ligada a sofrimento. Compaixão é uma realidade de alguém que não está em sofrimento, encontrando uma realidade de sofrimento. E que só existirá compaixão não quando existem as duas realidades. A compaixão não existe porque existe sofrimento, e a compaixão não existe porque existem pessoas que podem mudar realidades. A compaixão é esse fenômeno que acontece quando essa realidade que não está em sofrimento vem para essa realidade de sofrimento. Isso é compaixão. É quando essas duas palavras em atitude de alguém se encontram. É quando eu, em sofrimento, olho para o meu lado e consigo enxergar alguém que decidiu por si mesmo, sem ter a obrigatoriedade de fazê-lo, se interessa comigo a ponto de sofrer o que eu sofro. De sentir o meu coração. De sentir nos seus olhos as minhas lágrimas. De ter no seu coração o meu aperto. De sentir na sua vida as minhas angústias, o meu sofrimento, seja ele de ordem psicológica, seja ele de ordem emocional, seja ele de ordem familiar, espiritual, seja ele de ordem financeira, existencial, não importa, sofrimento é sofrimento. E a compaixão, ela é essa participação, é essa intencionalidade de alguém se preocupar com a minha causa, chamar para si como se fosse dela, algo que é meu, que é a minha dor, que é o meu sofrer. Pode ser de qualquer ordem. Eu ouvi um psicólogo outro dia dizendo sobre qual é a maior dor que existe no mundo. O psicólogo, certa vez, numa rádio, eu ouvi assim de relance, passando, não ouvi toda a conversa, toda a reportagem, toda a discussão ali, mas essa frase entrou no meu coração. Ele disse que o maior sofrimento que existe na humanidade é o seu. É o seu sofrer. É o seu sofrimento. Porque só você sabe a angústia do seu sofrimento.
Só você sente a dor do seu sofrimento. Essa é a maior das dores que existem, aquela que você sente, o desprezo que você sente, o medo que a pessoa sente. E Jesus é o pastor de um coração sofrido, porque quem ama, aquele que diz que quer ser discípulo de Jesus, está disposto a receber em si fardos que não são seus. O amor tudo sofre. A ter paciência é sofrer. As características do amor que nós vimos em 1 Coríntios 13, é sair de uma vida confortável para uma vida desconfortável. O encontro dessas duas palavras, então, gera a palavra compaixão. Jesus, um pastor de um coração em sofrimento, o tempo todo. Se nós olharmos, por exemplo, Lucas 7,13, por favor. Lucas, capítulo 7, versículo 13. Algumas vezes que a Bíblia menciona essa atitude de compaixão. Vendo-a, o Senhor se compadeceu-se dela e lhe disse, não chore. Só até aí, por favor. A mulher que Jesus ressuscitou, a viúva de Naim, que a gente fala, Jesus ressuscitou o filho dessa mulher. Mas acho interessante esse texto que fala, em outra versão, diz assim, e Jesus, movendo-se de íntima compaixão. Jesus, movido, de íntima. Irmão, eu te pergunto, como você consegue enxergar que alguém está movido de íntima compaixão? É fácil você ver alguém irado, sim ou não? Alguém está irado. Quando você está nervoso, nervosa, é fácil você perceber. É fácil perceber alguém quando ela está triste. É fácil você perceber quando alguns sentimentos é possível ver na cara. A compaixão é possível ver nos olhos, na cara, no comportamento. Parece que se eu me vejo assim, quando eu vejo esses textos, vou ler esse outro aqui para mim trazer palavras a respeito. Marcos 1,41. Marcos 1,41, por favor. 1,41. Marcos capítulo 1, versículo 41. Deixa eu ver se eu acho aqui, rapidão. Ali. Jesus profundamente compadecido. Aquele cego, né? Aquele leproso. Eu acho que é o cego ou é o cego? Acho que é o cego. Jesus profundamente compadecido, estendeu a mão. É o leproso. Jesus estendeu a mão, tocou-lhe e disse, quero que fique limpo. Tantas coisas que a gente pode aprender, mas essa palavra, Jesus profundamente compadecido daquele homem, estendeu a mão e tocou no leproso. Não podia. Mateus 20, 34. Mateus 20, 34. Condoído, compadecido, Jesus tocou-lhes os olhos daquele cego, condoído, compadecido, cheio de compaixão. Há uma versão que diz cheio de compaixão. Tocou-lhes os olhos, não simplesmente tocou nos olhos. Não foi uma ação deliberada assim, só orou. Foi levado a orar. Parece que eu fico assim, eu fico imaginando, eu já parei para imaginar assim, eu numa reunião da igreja, depois que Jesus foi embora, numa reunião em que está o apóstolo Pedro, o apóstolo João, eles estão sentados ali num lugar onde não tem uma iluminação como essa, é diferente, uma casa judaica, assim, talvez umas 20, 30 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas, sentadas, tumultuadas uma em cima das outras, e eles sentados num banquinho ou algum lugar, e eles pudessem dizer assim, vocês precisavam ver o que nós vimos naquele homem. Era impressionante o que nós vimos naquele homem. Era possível ver compaixão nos seus olhos.
É impressionante, eu nunca conheci alguém como Jesus. Porque Jesus, quando estava tomado de compaixão, você poderia ter certeza que nada poderia detê-lo. Ele ia fazer alguma coisa por aquela pessoa. Nós vimos isso várias vezes, quando de repente ele se levantava e a gente sem saber para onde ele ia, a gente seguia aquele homem, nós vimos no coração, na atitude, nos olhos daquele homem, no silêncio daquele homem, nas palavras daquele homem, uma atitude, ele estava possuído, ele estava cheio, ele não tinha, estava vazando dele o compromisso, a dor que ele sentia quando ele via alguém que o procurava em agonia, em dor. Era impressionante ver a compaixão possuindo um homem, e Jesus foi esse homem possuído de íntima. Como que se vê íntima compaixão? Vocês precisam ver aquele homem como ele se interessava pelas pessoas. Era impressionante a maneira como ele se compadecia. E quando ele se compadecia, nada mais importava. Veja como você está compadecido de alguém. Veja como são as suas atitudes quando você está mexido pela dor que você tem por alguém. Nada é caro para você. Você olha no lugar onde você guarda as suas roupas, no seu guarda-roupa, e você diz: tem roupa demais aqui. Tem sapato demais aqui. Tem conforto demais aqui na minha vida. Eu preciso fazer alguma coisa com aquela pessoa. Eu preciso parar meu carro para ajudar. E Jesus colocou, olha aqui para mim por favor, muitas vezes Jesus colocou a lei de Deus quase que sendo, as pessoas dizem, mas a lei de Deus diz que não pode trabalhar no sábado. Mas a lei de Deus diz que não pode tocar em quem está leproso. Mas a lei de Deus diz que tem que apedrejar, mas a compaixão de Jesus fazia com que Jesus fizesse coisas que escandalizassem as pessoas. Que escandalizasse a esposa, no nosso caso, o filho, a família. Talvez você deu o que não podia dar, fez o que não poderia fazer, tomou atitude que não poderia tomar. E se nós queremos ser igreja, e nós somos igreja de Jesus, isso precisa fazer parte da nossa vida. Sermos pessoas que sentem a dor do outro. Quero ser movido de compaixão. Quero que o meu coração seja cheio de compaixão, como era o coração de Jesus. Quero que os meus olhos marejam de lágrimas. Quero correr riscos de levar para minha casa quem eu não deveria levar. Quero me importar por casos que eu não deveria me importar. Mas Jesus se importava com as pessoas. 3, para concluir. Jesus é o pastor do povo. Jesus é o pastor do povo. O senhor pode ir na minha casa? Posso. O senhor pode curar minha filha? Posso. Ele está no meio do povo, no meio da vida. Gosto da expressão em outra tradução que diz assim, saindo Jesus viu uma grande multidão. Ele estava num barco. Mas gosto da expressão, saindo Jesus viu uma grande multidão. Corremos um grande risco, irmãos, de não ter um coração que sente a dor dos outros, por não conviver com pessoas que sentem dores. O coração que não vê, não sente. O coração que não vê, não sente.
Eu estava conversando com a minha esposa essa semana. Eu perguntei para ela, meu bem, você conhece alguém que sofre? Na sua rua? Você convive com alguém em sofrimento? No meu trabalho, todo dia que eu chego, todo mundo chega em carrões. Os meus colegas de trabalho, todos eles, do cozinheiro, a pessoa que trabalha nos serviços gerais, chega de moto, chega de carro, está empregada. Você convive com gente desempregada? Você convive com gente que está em agonia de sofrimento? Você convive com pobreza extrema? Na sua rua tem gente pobre, extremamente pobre. Na sua família tem gente extremamente pobre, necessitada. Você convive com gente que está drogada, de gente que está divorciado, foi abandonado pelo pai. Tem gente sofrendo perto de você, no seu convívio. O coração que não vê, não sente, minha gente. Você nunca vai sentir compaixão, porque compaixão está ligada a sofrimento. E se você não convive com gente que sofre, você não vai experimentar compaixão. A vida de ninguém será transformada se a gente continuar no nosso gueto. Aqui na nossa comunidade, quem é que está sofrendo? Quem é que está sofrendo muito? Você não vai sofrer até que você saiba do que está acontecendo. Semana eu vi um vídeo de um homem chegando com as compras para uma mulher. Tantos filhos, tanta pobreza, tanta miséria. Meu Deus, um dia, deixa quieto. Nós não iremos sofrer até que a gente saia. Até que a gente experimente visitar lugares de sofrimento. Até que a gente saia desse lugar confortável, bem iluminado, cheiroso, gostosinho, de irmãos lindinhos, bonitinhos, com a vida organizada. Se a gente não sair daqui para a vida e enxergar a vida como ela é e nos deixar ser tocado pela vida dos outros, com o sofrimento dos outros, irmãos, nós não vamos nos mexer. Precisa sair. Jesus só teve compaixão porque ele saiu. Encontrou com a multidão faminta. E quando ele viu a multidão faminta, ele não falou que vamos orar para que Deus faça alguma coisa. Ele fez alguma coisa. Se você olhar o capítulo 6, Jesus está fazendo muitas coisas. Atos 10, versículo 38, se eu não estiver enganado, diz assim: Jesus andou por toda parte, o Espírito de Deus estava sobre Jesus. Ele era ungido de Deus que andou por toda parte, fazendo bem e curando todas as enfermidades entre o povo, expulsando os demônios, porque Deus era com ele. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Ele andou por toda parte. Se nós ficarmos enclausurados no meio onde só tem gente sadia, não haverá cura para ninguém, ninguém vai se doer pela dor de ninguém. Se a gente só convive com pessoas bem casadas, nós não vamos doer pelas pessoas que estão se divorciando, se despedaçando. Se a gente só convive com pessoas saudáveis, nós não vamos doar compaixão para ninguém. Vamos ser inúteis. Uma luz que não brilha, porque a gente quer brilhar só onde tem luz. Precisamos ir para onde há escuridão. Precisamos nos envolver com gente perdida. Precisamos nos doar lá. Mas muitas vezes lá nós somos os piores. Somos arrogantes, somos religiosos. Apartamos, somos briguentos. Somos chatos, não nos interessamos, não conversamos, nos escandalizamos. Mas o clamor do meu coração nesses dias é dizer: ó Deus, ontem, sexta-feira eu saí daqui, fui deixar minha esposa aqui para o evento das mulheres. E o Espírito de Deus me fazendo lembrar desse texto, eu chorei horrores. E disse: Senhor, eu quero que o Senhor me envie. E não que o Senhor traga essas pessoas para cá. Eu quero sentir esse sofrimento no meu coração. Porque compadecer é sofrer junto.
Uma igreja que quer amar a Deus no outro, precisa querer sofrer. Não o seu sofrimento. O sofrimento do seu irmão, do seu vizinho, dos colegas do seu trabalho, das pessoas da sua rua. Mas lá não tem, então vamos para onde tem. Vamos mudar a nossa agenda para lugares onde as pessoas estão sofrendo. Onde elas estão precisando de nós. Em nome de Jesus. Nessa manhã, Pai, abre os nossos olhos para que nós possamos ver com os teus olhos. Dá-nos um coração que se importa. Envia-nos. Leve-nos para os lugares aonde as pessoas estão. Que nós sejamos atenciosos com aqueles que estão perto de nós, que parece que estão bem. Que a gente possa fazer alguma coisa movido por compaixão. Que a gente possa ter atitudes que não se explica com a lógica, só pode ser compreendida quando um outro coração observa, um coração que também está cheio das dores dos outros. Dá-nos lágrimas que são lágrimas dos outros. Que o nosso dinheiro, que a nossa riqueza, que o nosso conforto, conforte os outros. Que os privilégios que o Senhor nos deu, possa de alguma maneira produzir, Senhor, alívio para outras pessoas. Uma palavra, um gesto, uma oração, um tempo de audição, de ouvir, só ouvir, sem falar, sem querer explicar nada para o outro, porque tem tantas situações que não tem explicação, Senhor. O que precisa ter é alguém que tenha condições de abraçar, de chorar junto, de segurar na mão, de dar continuidade. Que a gente não terceirize o nosso amor no nosso dízimo, na nossa oferta, na nossa esmola, mas que a gente encontre a pessoa do outro lado, que a gente não feche o vidro do nosso carro com a dor das pessoas que já perderam a sua dignidade, de maneira, meu Deus, que está utilizando da mendigância uma profissão, um trabalho. Senhor, estão assim porque perderam completamente a sua própria dignidade. Estão perdidas em si mesmo, não conseguem se enxergar, não conseguem se perceber. Crianças na rua. Ó Deus, tanta pobreza. Gente que não tem o que comer. Sabe, gente, às vezes a gente pensa que está todo mundo comendo porque a gente come todo dia. Que está todo mundo bem porque a gente está razoavelmente bem todo dia. Que está todo mundo com sapato porque a gente tem 10. Que todo mundo está dormindo em casas confortáveis porque a nossa e dos nossos vizinhos são. Dos condomínios luxuosos que nós moramos, graças a Deus por eles. Na vida confortável que Deus nos deu, a gente pensa que está todo mundo assim, não é verdade. Há um mundo em sofrimento e agonia. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e se compadeceu delas, porque elas eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Seja a graça do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Amém.